Olá, meus alunos, estamos aqui para mais uma aula remota, né? Essa semana nós estamos retomando os assuntos do livro, visto que na semana passada nós estudamos sobre a história do trânsito, nós demos uma pausa. Aqui é dentro do livro, no capítulo sobre o Antigo Egito, nós vamos estudar um pouco sobre a nação egípcia, aquele povo que viveu há milhares de anos atrás, que trouxeram tanta contribuição para nós, né, nos dias de hoje. Os egípcios eram muito inteligentes, eles descobriram muitas coisas, entre elas a mumificação, né, que até hoje as pessoas não conseguem fazer igual. Como é que eles faziam aquela técnica de mumificar o corpo de uma pessoa e esse corpo era conservado durante milhares de anos, né? Aqui nós temos o nosso primeiro slide, que fala sobre a origem do Egito, como foi que o Egito surgiu. Primeiro, existiam dois reinos na região de hoje é o Egito, no nordeste da África. Existia o Alto Egito e o Baixo Egito. E cada um desses reinos era comandado por um rei, certo? Até que o rei Menes, que era do Alto Egito, ele conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos, certo? Então Menes tornou-se então o primeiro faraó, que significa o rei dos egípcios. A palavra faraó, na verdade, na língua egípcia é casa grande, porque relacionada àquelas grandes pirâmides, né, que os faraós fizeram. Então a palavra faraó é casa grande, mas na verdade ele era o rei daquele povo. E o fundador, ele foi o fundador da primeira dinastia. O que é uma dinastia? É uma sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Aí uma dinastia de reis. O Egito teve mais de 30 dinastias, para você ter uma ideia. Nascia assim o império, aliás, o Império Egípcio, com a capital na cidade de Tinis, não é? E depois foi substituída pela cidade de Mênfis, a atual Cairo, que é a capital do Egito atual, ok? Então, passando adiante, aqui nós vemos, olha, os reis de cada império, daqueles lá, o Alto Egito e o Baixo Egito, cada um usava uma coroa. Veja que a coroa de um dos reis do Baixo Egito era assim, o do Alto Egito era assim. Quando Menes unificou os dois reinos, a coroa juntou-se, né? As coroas se juntaram uma a outra e se tornou uma só. Veja que essa coroa aqui ficou aqui e essa outra ficou aqui, ó. Então, o novo rei, começando por Menes, né, ele iria usar essa coroa unificando os dois reinos, ok? Então, aqui nós temos que a história política do Império Egípcio pode ser dividida em 3 períodos. Quais são esses períodos, certo? Esses períodos são chamados períodos intermediários, quando o Egito viveu momentos de crise, né, com enfraquecimento do poder do faraó, invasões externas e tudo mais, e teve também momento de grande poderio do Egito na história da humanidade. Aqui embaixo nós temos, olha, uma linha que mostra, uma linha do tempo, que mostra que no ano 3100 Menes unificou o Egito, 3100 a.C. No ano 2680, certo, começa o Antigo Império, que foi aquele império que se unificou mesmo e passou a ser chamado Antigo Império. Esse Antigo Império foi até 2180 a.C. Houve um período intermediário de 2180 a 2040 e depois surgiu o Médio Império, que foi de 2040 a 1780. Ok? Então, essas datas são datas aproximadas da história do Antigo Egito. Aqui nós vemos que o Antigo Império, que foi cerca de 2680 a 2180 a.C., período de certa estabilidade política de progresso econômico. Foi esse Antigo Império, ok? Então houve uma estabilidade política muito boa e também houve um progresso econômico muito grande nesse Antigo Império. Já no Médio Império, que foi cerca de 2040 a 1180, o que aconteceu? Os egípcios se expandiram muito em termos de território, tá? E o seu território se estendeu ao sul e se intensificaram o comércio com a Núbia, uma região próxima ao Egito, certo? Habitadas por povos negros e rica em minerais, entre os quais o ouro. O Egito
conquistou, se juntou à Núbia através de um grande comércio entre os dois povos, ok? Isso foi no Médio Império. E aqui o Novo Império, o período do Novo Império, que vai de 1580 a 1070, certo? Esse período inicia-se com a expulsão dos Íxos, que foi um povo semita que invadiu o Egito e o dominou durante 200 anos, e nesse período teve uma sucessão de faraós Íxos. Os Íxos era o nome desse povo que veio lá do norte e invadiram o Egito durante esse tempo. E aí os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército com cavalaria, carro de combate, e conquistaram o reino de Cuxi, que era um reino ao sul do Egito, ocuparam a Síria, a Fenícia, a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, a Mesopotâmia. Foi um vasto território conquistado pelo Egito, desde o nordeste da África até o Golfo Pérsico, onde hoje é o Iraque, né? Então, veja bem, aqui nós temos uma pintura, os egípcios gostavam muito de pintar, aqui nós temos uma pintura representando o rei Ramsés III, ok? Um dos grandes faraós do Egito, né? E aí, esse rei reinou de 1184 a 1153 a.C. e foi encontrada a sua tumba na cidade de Tebas, no Egito. E aqui uma figura desse rei Ramsés III, né? Vale salientar que entre os reis Ramsés II foi o mais famoso, porque ele aparece na história de Moisés, né? Nos filmes sobre Moisés a gente vê lá a figura de Moisés. Agora, como era a religiosidade egípcia? Como eles agiam com a religião? Eles eram politeístas. Politeísta tem mais de um Deus, ok? A palavra poli no grego é vários e tel, Deus. Então, poli, tel, vem a palavra politeísta. Ou seja, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos desses deuses egípcios que eles adoravam, acreditavam, está Amun-Ra. Amun-Ra é o soberano deus egípcio, não é? O mais venerado, mais adorado. Está Ísis, certo? E Osíris, que eram deuses em forma humana, né? Vale salientar isso. Estava também Horus, que era filho de Ísis e Osíris, mas só que ele tinha o rosto de falcão, cabeça de falcão e rosto de homem, não é? Era filho de Ísis e Osíris. E os deuses eram representados de forma humana, como Ísis e Osíris, também de forma humana e animal, como no caso de Horus, de Anubis, aquele que aparece no filme da Múmia. Você assistiu o filme da Múmia? Anubis aparece muito lá, que é corpo de homem, rosto, cabeça de chacal. Ok? Chacal é uma espécie de lobo, uma espécie de raposa, de coiote. E aí eles apresentavam-se assim, de forma humana, de forma animal e também de forma só animal. Não é? Os egípcios eles adoravam animais, por exemplo, a ibis, que era uma ave que eles adoravam, né, e tal. E aí, os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa morrer era julgada no tribunal de Osíris, né, de Osíris. E eles também acreditavam que você levaria o seu corpo daqui para viver a outra vida lá na eternidade. E aí, por isso que eles faziam o processo de mumificação, certo? Mumificavam a pessoa para que ela pudesse levar este corpo que tem aqui para o outro lado, para o corpo não se deteriorar e ele não poder usar lá, ok? Aí eles colocavam geralmente dentro de um sarcófago, que era uma espécie de caixão, né? E esse sarcófago tinha a figura da pessoa, não é? Desenhada na tampa, porque os egípcios também, né? Eles tinham essa religiosidade de que a alma da pessoa podia sair do corpo e ficar vagando quando ela morria durante cerca de 3 dias. E aí, para que a alma, quando quisesse voltar ao corpo, não errasse o corpo, aí eles colocavam a figura da pessoa no sarcófago para a alma voltar para o mesmo corpo que ela saiu. Isso é a religiosidade egípcia, certo? Mas eles mumificavam os seus corpos, ok? E aqui, para a gente terminar, um exercíciozinho de fixação, né? Quem unificou o Egito em um único reino e se tornou o primeiro faraó? Facílimo, né? Em quantos períodos da história egípcia se divide? E quais os nomes desse período? Está lá também. No Novo Império, que nações foram conquistadas pelos egípcios? No Novo Império, viu? Seus domínios chegaram até onde? Ou até aonde? Né? Como era a religiosidade egípcia e quais eram os principais deuses adorados? E por fim, sobre a vida pós-morte, em que os egípcios acreditavam. Ok, gente? Valeu! Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula.